nosso tema de hoje é processo reencarnatório. Uma das lições que o Espiritismo nos traz, e não é a única religião que diz isso, é a reencarnação. São sucessivas oportunidades que nós temos de nascer novamente. Então, nós já ocupamos vários corpos de homem, de mulher, de várias nacionalidades, ricos, pobres, de várias cores, em vários locais. Então, por várias experiências que nós vamos passando, o nosso crescimento espiritual ele vai se ampliando, porque a gente vai conhecendo as dificuldades de cada situação, e assim a gente vai evoluindo. Então, sabendo que nós reencarnamos, como funciona esse processo reencarnatório? Como funciona do nosso nascimento, antes do nosso nascimento, a nossa vida e a nossa desencarnação? Qual a função do nosso corpo? Por que a gente reencarna? Nós sabemos que somos um espírito, que somos energia, que assume a forma do perispírito, que foi o que nós vimos sábado passado. Então, somos um espírito que tem um perispírito, ou seja, aquela forma que nós enxergamos é o perispírito. Então, e assim nós vivemos no mundo espiritual. Nós nos manifestamos no mundo espiritual, onde nós vivemos, segundo os espíritos nos contam, como André Luiz e vários autores de obras, em cidades espirituais, onde nós temos empregos, casas, mais ou menos como é a vida material. Eles nos dizem que a vida material é cópia da vida espiritual. Então, parte do que nós temos aqui foi copiado do de lá. Só que o de lá é muito mais perfeito, com mais equilíbrio social, uma organização de acordo com a sua evolução. Enquanto na Terra nós temos todos juntos, no plano espiritual nós somos divididos por evolução, grau de evolução. Então habitamos cidades onde as pessoas que lá estão têm mais ou menos o mesmo nível de evolução que nós. E temos cidades no plano inferior e cidades que vão subindo para os planos superiores. E assim nós somos divididos em vários níveis. E temos aqueles ainda que muitas vezes nós não temos condições de estar em cidades. Estamos no plano inferior, onde nós sofremos, onde nós expiamos os nossos erros enquanto encarnados. Então é possível que a gente desencarne com muito erro, muita culpa, e tenha que ir para os planos inferiores e passar um tempo nos planos inferiores, de acordo com os nossos erros, com o grau de nossa culpa, até que a gente tenha condições de sair de lá. Quanto tempo isso demora? Depende. Anos, décadas, séculos, milênios, de acordo com a situação de cada um de nós. Uma vez estando no que a gente pode chamar de umbral ou planos inferiores, nós vamos ser resgatados de lá por grupos que se dedicam ao resgate de espíritos inferiores, seja qual grupo for. E normalmente somos levados para casas transitórias, que são locais intermediários no plano inferior, onde a gente recebe o primeiro tratamento, seria um pronto-socorro, para que de lá a gente pudesse ir para outras cidades, ou de lá partiríamos imediatamente para uma nova encarnação, se fosse o caso, dependendo do caso de cada um. Então nós somos resgatados depois de sofrer, somos levados, por exemplo, para uma cidade espiritual. Lá nós vamos receber instrução, vamos avaliar o que aconteceu de errado na nossa última encarnação. Por que eu roubei meu irmão? Por que eu abandonei minha família? Por que eu não valorizei o dinheiro? Por que eu enganei as pessoas? Da mesma forma, não só os nossos atos, mas os nossos sentimentos. Por que eu sou invejoso, orgulhoso, vaidoso? E tudo isso é avaliado, tudo isso em nós é verificado para que a gente possa aprender o autoconhecimento de nós mesmos, para que assim a gente tenha uma nova encarnação.
Então nós vamos planejar uma nova encarnação. Para qual finalidade? Pagar parte dos nossos débitos. Só que uma encarnação é um compromisso que a gente faz, e nenhum de nós quer errar nesse compromisso, porque mérito a gente não tem. Então é preciso que alguém confie em nós, que alguém nos dê crédito para que a gente nasça. E a gente não quer desagradar as pessoas que acreditam em nós. Então a gente procura um instrumento, um corpo, uma família, uma profissão, instrumentos na vida física que facilitem o nosso objetivo de vida. Então, isso quando a gente pode escolher, mas podendo escolher esse é o nosso critério. Uma vida, dificuldade, saúde ou doença que nos lembre dos nossos compromissos. Então é comum que a gente não goste às vezes do nosso corpo, da nossa vida, da nossa situação financeira, da nossa família, mas faz parte da nossa evolução, faz parte das nossas escolhas para que a gente não errasse ao reencarnar. Então é aquela família que nós estamos é que impede que a gente seja vaidoso. É a dificuldade financeira que nos ensina a valorizar o dinheiro, o que nós não fizemos nas vidas anteriores. Então assim a gente começa a perceber quem nós somos e por que estamos inseridos em determinados ambientes, por que escolhemos determinadas profissões, por que estamos nelas, o que elas melhoram nossa vida, em que nós resgatamos débitos kármicos nessa profissão. Porque cada profissão tem sim a sua forma de pagar os nossos débitos anteriores. Não é à toa que cada um de nós assume uma profissão que tem que ver com o nosso passado, mas também permite que a gente pague débitos kármicos, seja pela função dela, seja pelos companheiros de trabalho que lá estão. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor não são aleatórias, são escolhidas para que a gente evolua e pague os nossos débitos que nós ainda temos com aquelas pessoas. Então assim a nossa vida vai ser escolhida de forma que a gente cumpra os nossos compromissos. E para isso a gente busca uma família que nos receba. Isso pode parecer fácil, mas não é. Os espíritos superiores têm que buscar a concordância dos pais para que eles aceitem receber aqueles filhos. Precisam ser pais que tenham relação com aqueles espíritos. Então é muito comum que aquele que deve nasce primeiro com o compromisso de receber o que fica para trás. Eu te recebo como filho porque eu te devo. Eu te fiz mal, então eu vou ser o seu pai ou a sua mãe para orientá-lo, para ajudá-lo, já que eu te prejudiquei. E assim a gente paga os nossos débitos, assim os laços de amor vão sendo fortalecidos. Não é à toa que então que estamos inseridos nem naquela ou naquela outra família, que estamos inseridos em determinado ambiente, para que assim a gente evolua. A gente pode escolher também antes de nascer doenças, dificuldades. Eu tenho um grave problema no meu perispírito, como a gente viu no sábado passado sobre as doenças espirituais, que estão alojadas no nosso perispírito. Eu tenho um grave problema no meu perispírito e eu quero ser mais leve. Programa uma doença para uma determinada idade, não tem problema. Mas alguém pede isso? Pede. Quanto maior o grau de responsabilidade e dificuldade que a gente assume, maior é o êxito quando a gente tem sucesso. E a nossa evolução dá um salto maior. Por isso a gente assume muitas vezes grandes compromissos, para que a vitória seja maior. E uma doença programada, muitas vezes a gente nem precisa passar por ela. Dependendo da estrada que a gente escolhe, se o sucesso for razoável, aquela doença ela pode ser retirada. Porque como a gente viu no sábado passado,
O amor pode desintegrar as energias negativas. Um compromisso assumido em prol de uma coletividade pode fazer com que a gente permaneça na Terra além do nosso tempo programado. André Luiz conta isso nos seus livros. Uma senhora evangélica estava prestes a desencarnar. Ela era uma líder de uma igreja que eu não lembro o nome. Tinha dado a sua hora de desencarnar. Mas por preces do seu neto, que era um espírito que tinha grandes programações futuras e precisava da presença dela, deu-se um tempo a mais para que ela permanecesse encarnada. Por necessidade, por ser instrumento da espiritualidade. Então, não obstante a gente programe inicialmente um objetivo, quando tudo dá muito certo, nós podemos mudar ao longo do caminho as nossas opções, para permanecer enquanto formos necessários aqui no plano físico. Então é por isso que estar na estrada certa permite que a gente tenha outras escolhas, melhores escolhas para a nossa vida. Então é importante a gente sempre lembrar que essa vida é para ser a melhor. E se está dando certo, tem que durar muito tempo, porque as outras deram errado. Então a gente dá um jeito de melhorar essa vida para que ela dê tudo certo, para a gente viver muito, para pagar os débitos de antes. É esse o nosso objetivo. E quanto mais a gente se faz necessário para a espiritualidade, mais a gente fica. Mais a gente fica, porque somos úteis. Alguém pode precisar da nossa presença e por isso ficaremos. Então a gente assume, a gente estuda sobre a espiritualidade, estuda sobre os sentimentos, para que a gente possa ter uma nova chance enquanto encarnado. E a gente, alegre, assume o compromisso de reencarnar e vencer as nossas dificuldades, o nosso materialismo e as nossas dificuldades morais. O grande problema é que quando a gente entra na carne novamente, o esquecimento do passado e dos compromissos espirituais, o esquecimento que eu digo, consciente dele, porque está no nosso inconsciente, faz com que muitas vezes a gente desvie do nosso caminho. Então a gente nasce naquela família que nem sempre nós somos unidos pelo laço do amor, porque temos débitos kármicos para pagar em casa, e aí a nossa rebeldia já começa. Implorou para o pai e a mãe aceitar em casa, e já começa quando o jovem a reclamar do pai e da mãe, que foram aqueles que se dispuseram a nos receber, quando a gente estava procurando alguém que nos recebesse nos planos espirituais. E percebam, buscar uma família equilibrada que tenha condições de nos receber é muito difícil. E o esquecimento nos torna rebeldes, e a gente não valoriza a vida. Quando da juventude, o que torna o jovem rebelde, ou o que o torna o jovem estranho nessa idade, é que ele começa a voltar na sua mente a sua história espiritual. Por isso ele passa por essas dificuldades que os jovens passam. Mas é um momento muito importante, porque ele começa a tomar a dimensão de quem ele é. E é um momento que ele tem que escolher quem ele será, porque ele tem influências de vidas passadas e tem a influência que o pai e a mãe deu nessa vida. E ele pode escolher ou unir e tirar o que tem de melhor de todas as situações. É por isso que irmãos criados com o mesmo pai e a mesma mãe no mesmo local são absolutamente diferentes, porque o passado espiritual volta na mente de todos nós, e a escolha é nossa do que nós vamos ser. Só que muitas vezes o nosso passado ele é tão forte que nós não conseguimos segurá-lo.
As nossas tendências anteriores são tão fortes que a gente não consegue controlar, tanto positivas quanto negativas. Quantas pessoas de família humilde que não estudaram direito e fazem fortuna? É a bagagem espiritual de outras vidas que empurram a pessoa para frente. Ela sabe como fazer negócios instintivamente. Não precisou ler nenhum livro. É o que a bagagem espiritual nos traz. Pessoas que sem nenhum curso de oratória vão lá e falam bem. Pessoas que foram maltratadas, mas são a representação do amor. Dão o que não receberam nessa vida, mas têm uma bagagem espiritual. E da mesma forma nós temos aqueles que receberam tudo da família, mas pensam e sentem que não receberam nada e se sentem sempre no direito de exigir mais. É o passado espiritual que volta. São os sentimentos anteriores que voltam. Então a juventude é um momento crucial para que a gente faça as nossas escolhas, tome as nossas decisões, que refletirá no futuro da nossa encarnação. Para isso nós temos a nossa família, nós temos os nossos amigos espirituais. Por isso que é muito importante o jovem presente em um centro espírita ou em uma religião, porque assim ele mantém um direcionamento do que ele deve buscar, do que ele deve compreender. Assim a gente sabe, nossa, mas essas ideias que eu tenho, nem todas eu posso utilizá-las. Nem todas essas tendências que eu tenho são boas. Eu tenho que pegar o que há de melhor em mim. E isso que a minha mãe e o meu pai me ensinaram, isso eu devo fazer. Isso eu devo cumprir. Quantos de nós não lembram lições que o pai e a mãe repetiu 1 bilhão de vezes no ouvido? Tem que fazer isso, tem que ou não tem que fazer isso. E a gente não esquece porque foi repetido 1 milhão de vezes. É isso aí. O aprendizado nosso é pela repetição. Repetindo para que a gente possa aprender. E para isso a gente tem que ouvir a mesma coisa de fato, milhares de vezes para que a gente possa aprender. E é nesse momento crucial que a gente tem que escolher as nossas profissões. Por isso é muito comum trocar de profissão depois de ter feito vestibular, porque depois é que a cabeça de muitos jovens vão caindo no lugar. E assim a gente tem que escolher também, agora nem tanto, mas era muito novo que escolheu o parceiro para a vida inteira. Hoje tudo é um pouco mais adiado para que a gente tenha um pouco mais de amadurecimento para essas escolhas. O que é muito bom, de certa forma. Porque o autoconhecimento numa idade um pouco mais avançada favorece a que a escolha seja mais acertada. E assim a gente continua nos nossos compromissos espirituais, pagando os nossos débitos, aprendendo, tanto intelectualmente quanto moralmente, acertando, errando, tendo autoconhecimento de quem nós somos, pelas nossas reações às coisas que acontecem na nossa vida. E assim a gente vai aprendendo. E com o tempo nós vamos amadurecendo. E a todo instante que nós vamos nessa vida aprendendo, sofrendo, nos momentos de felicidade que a gente tem, nós somos acompanhados pelos amigos espirituais do plano de onde nós viemos. Então nós não somos simplesmente jogados, toma aqui, pega seu corpo e vai. Não é assim. Nós nos encontramos durante a noite com eles, eles vêm nos encontrar durante a noite. Quando estamos tristes, com dificuldades, somos orientados por eles. Podemos pedir orientação a eles, na busca do melhor caminho, da melhor decisão a ser tomada. Então, estamos a todo instante sendo acompanhados pela espiritualidade, pelos amigos espirituais que nós temos, ao longo de toda a nossa encarnação. Pelo tempo de vida do espírito, que é eterno, uma encarnação não significa nada. Seria, digamos, um dia de trabalho. Então a gente tem que fazer esforço um dia, para que na volta para casa, a gente possa ir embora satisfeito. Então a encarnação nada mais é que um dia de trabalho.
E nesse um dia de trabalho, a gente tem que fazer o melhor possível naquelas 8 horas que a gente tem lá, que é a nossa jornada de trabalho. Quem já tem um pouco mais de idade aí sabe como a vida passa rápido. Como a encarnação não é tão longa como a gente pensa quando é mais jovem. Como o tempo passa, como as oportunidades também passam. E como a gente vai aprendendo muito ao longo do tempo. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai começando a refletir sobre o final da encarnação. Sobre tudo que nós já fizemos e como será a passagem para o outro lado, a volta para casa. Porque desencarnar é voltar para os planos espirituais de onde nós viemos. O nosso local de origem não é aqui, é lá. Então nós não estamos indo, nós estamos retornando aos planos espirituais. Então, não obstante a gente goste muito da vida, goste muito de ser encarnado, o certo é lá. A gente pode ter certeza que o plano espiritual é muito melhor do que o plano físico, mas que nós estamos aqui por um compromisso, a trabalho, resgatando, aprendendo e cumprindo e pagando os nossos débitos. Por isso a seriedade de uma encarnação. Por isso o respeito com o nosso corpo, com a nossa família, com o nosso emprego, com aqueles que se dizem nossos inimigos. Aqueles que se dizem nossos inimigos são nossos fiscais. Aqueles que nos fiscalizam para ver se estamos cumprindo o que nós prometemos. Aquela pessoa que a gente não gosta, que enche o nosso saco, que reclama, é nosso fiscal. E é importante ter um fiscal para que a gente não saia do rumo. Aquele chefe que pega no nosso pé para que o trabalho seja bem feito, aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo, aquele irmão, aquela esposa, aquele marido, são nossos fiscais. Ah, mas eu tenho que tolerar? É isso aí que nós temos. Compromisso, estamos aqui a trabalho. Mas aí vem a questão: o trabalho ele pode ser prazeroso ou não. Depende de como a gente interpreta o trabalho. É a nossa interpretação do trabalho. Ele pode ser prazeroso ou não. Para o rebelde nada é prazeroso, porque ele está sempre indignado com alguma coisa, reclamando de alguma coisa. Mas para aquele que tem paciência, que busca entender o que se passa, a vida pode sim, com todas as suas dificuldades, com todas as suas injustiças do plano físico, pode sim ser prazerosa. Esses dias eu ouvi uma orientação nas mesas de assistência muito interessante. O mentor dizendo que para nós que temos uma visão espiritual, que sabemos que somos espíritos, temos que passar pela vida como observadores. Estar encarnados, mas tomando muito cuidado com as coisas que acontecem. Observar o que se passa, sem nos envolver com o que é negativo. Observar o que se passa. Então a gente observa, muda o que está a nosso alcance. Mas não podemos deixar que as ilusões que o mundo inferior lança sobre todos recaia sobre nós. De que o mundo está acabando, de que todo mundo é ruim, de que o mundo não tem mais salvação. São ilusões que o mundo inferior tenta colocar nas nossas mentes, de que Deus não controla o que acontece. Só que nós sabemos que isso é impossível. É impossível que Deus, sendo perfeito, não controle tudo o que aconteça. Seria como se eu dissesse para o meu amigo: vem cá, ó, naquela cidade ali a lei da gravidade ela não funciona mais. Mas como? Se é uma lei criada por Deus, a lei da gravidade, uma lei da matéria,
obviamente que ela vai continuar sendo cumprida, não importa o que aconteça. Da mesma forma, as leis espirituais, não importa o que aconteça, elas estão sendo cumpridas. A espiritualidade está assim ciente de tudo o que acontece. E assim a gente passa pela vida como observador de certas coisas e como um instrumento de mudança da principal mudança que tem que acontecer, que é em nós. Isso é o que importa no encarnação, nós mesmos. Estamos aqui para nos mudar. Nos mudar. Esse é o principal foco que nós temos. E ao lado desse principal foco nós temos os nossos outros compromissos, familiares, profissionais, mas o principal foco é esse: fazer da melhor forma possível tudo o que se apresentar para nós. Tudo que Deus coloca na nossa vida, devemos fazer da melhor forma possível, mesmo que a gente julgue que aquele trabalho não é importante. Mas nós somos testados num trabalho obviamente mais simples, para depois ir para um mais complexo. André Luiz fala que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se o trabalho que aparece para nós é simples, é porque ainda estamos na condição de um trabalho simples. O dia que a gente cumprir muito bem o simples, um mais complexo virá. Então não precisamos nos preocupar com relação a isso. E a nossa vida segue. E vamos chegando no final da encarnação, com vitórias, erros, acertos, choros, alegrias, porque isso é normal. A gente tem a mania de achar que errar é ruim, mas não é. Errar é parte do processo de aprendizagem. Quantas vezes a gente cometeu um erro, ficou triste e disse: nunca mais eu cometo esse erro, e nunca mais cometeu esse erro. Que aprendizado melhor que esse? Ou erros que nós já cometemos, mas ainda não conseguimos deixar de cometer. Vamos continuar buscando o aprendizado dessa conduta. E vamos caminhando para o final de uma encarnação, de uma vida física, de uma vida material. E chegamos no momento do desencarne, que é um momento muito importante na vida de cada um de nós. Porque há muitas vezes muita preocupação do que acontecerá. Só que nesse momento do desencarne é muito importante que a gente tenha a mente tranquila, busque a serenidade nesse instante. Porque quanto maior a serenidade, mais alta a vibração nesse momento, o que facilita a desencarnação e o nosso resgate aí pelos amigos espirituais. Então a serenidade é a melhor conduta mental no momento aí da desencarnação. E nós seremos resgatados pelos amigos espirituais e seremos aí levados novamente para as casas transitórias ou para as cidades espirituais. Ou caso a gente não tenha tido uma vida espiritualizada, ou uma vida de uma conduta, ou de uma vida que não tenha tido uma conduta adequada, nós seremos aí direcionados para os planos inferiores. Ou seremos resgatados pelos nossos amigos inferiores que passaram a vida conosco, aquelas más companhias que nós sempre tivemos. Então o momento da desencarnação é o momento que nós vamos seguir, de acordo como nós seguimos a nossa vida. Se tivermos uma vida espiritualizada, vamos seguir com os espíritos superiores. Se tivermos uma vida materialista inferior, vamos seguir com os espíritos inferiores. Essa é uma jornada espiritual muito simples que a gente viu, de uma forma muito resumida, para que a gente possa compreender como se passa. E assim a gente voltando para as casas transitórias ou cidades espirituais, tudo começa novamente. A avaliação de como a vida foi, se fomos espíritos que tivemos mais erros ou acertos, se pagamos os nossos débitos, a quem nós devemos, quem nós agredimos, se conseguimos vencer sentimentos negativos, como está o nosso perispírito, pesado, limpo. O brilho do nosso espírito, do nosso perispírito, vai dizer do nosso grau de evolução.
E de acordo com o grau de evolução da cidade onde nós estamos, teremos novas lições a aprender, novos compromissos a aprender. Enquanto isso, dependendo da nossa situação espiritual, podemos passar um tempo maior no plano espiritual, 40, 50, 100, 200 anos sem encarnar, dependendo do que estamos fazendo do lado de lá. Então, se nos inserimos numa atividade espiritual e ter um aprendizado enquanto espírito, para que assim a gente fortaleça a noção de plano espiritual, a noção de espírito, a noção de reencarnação, a gente melhore a nossa condição mental, o nosso poder de manipulação de energia, para que a gente aprenda e assim também pague os nossos débitos, porque auxiliando enquanto espíritos, podemos ajudar a pagar os nossos débitos espirituais. Aí a gente pode perguntar, mas por que então nascer se eu posso pagar os débitos enquanto espírito? Porque quando a gente assume a carne, a chance de evolução é muito maior do que enquanto espírito no plano espiritual. Porque o risco é muito maior. Porque aqui nós estamos expostos a várias tentações, ao esquecimento, às tentações do mundo físico. E assim, aquele que resiste, que tem uma caminhada espiritual, que tem uma vida honesta, uma vida equilibrada, ele consegue demonstrar que seu espírito é forte. E ele chega muito mais forte nos planos espirituais. É importante que a gente saiba que esse eu encarnado consciente que a gente tem é apenas uma parte do que nós realmente somos. Enquanto espíritos, nós somos muito mais do que o que nós enxergamos olhando no espelho ou dentro de nós mesmos. Os nossos poderes são muito mais ilimitados do que o que a gente percebe nessa encarnação. O nosso conhecimento é muito maior do que o que a gente percebe aqui. Só que a encarnação nos limita, de acordo com o nosso programa espiritual, para que assim a gente tenha condições de assumir o compromisso que nós programamos. Mas nós somos muito mais que isso. Muito mais grandiosos do que nós somos, nos aparentamos enquanto encarnados. Então é bom que a gente saiba disso, para que a gente nos valorize e perceba que vencendo as dificuldades do mundo físico, seremos muito mais grandiosos no plano espiritual. Aquele que vence essas dificuldades que aqui estão, principalmente no momento atual que a Terra passa, um momento de grandes injustiças, dificuldades, muitos sentimentos contraditórios, aquele que consegue vencer tudo isso, se mostra muito forte às tentações. Se mostra muito seguro das suas qualidades. E passa aí nos testes, nas provações, e mostra para a espiritualidade que tem condições de alçar planos espirituais muito mais superiores. Que tem condições de assumir missões muito mais importantes do que as que até então a gente assumia. E estando na Terra neste momento, a gente também tem condições de perceber quem nós realmente somos. Como eu reajo ao que acontece ao meu redor? Essa é a chave para o autoconhecimento. Será que eu sou uma pessoa, quando eu estou no meio de pessoas que não bebem, e outra no meio das que bebem? Será que eu sou uma pessoa no meio da minha família e no meio dos meus amigos eu sou outra? Será que no ambiente, no centro espírita eu sou uma pessoa, mas quando eu estou lá fora eu sou outra? Será que no meu emprego eu sou uma pessoa, mas quando eu estou na rua eu sou outra pessoa? Será que a gente é influenciado pelo ambiente? Pelo que as pessoas estão conversando naquele ambiente? Pelas energias e pensamentos daquele ambiente? Ou nós conseguimos manter quem nós somos em qualquer lugar? Será que eu consigo manter minhas opiniões, meu equilíbrio mental, meu sentimento positivo onde quer que eu esteja? Cheguei numa festa, só tem gente falando mal de político, o mundo está acabando, não tem mais salvação, vão pôr fogo, acabar com tudo. Será que eu mantenho a minha serenidade de espírita?
Porque os mentores estão nos observando. Será que a gente vem para o centro espírita, lê, trabalha, conversa com o mentor, para chegar lá fora e concordar com as coisas que as pessoas materialistas dizem? Para manipular as energias negativas daquelas conversas? E assim nós vamos nos autoconhecendo. Quem nós realmente somos? Aquela que orienta, que tem tranquilidade, serenidade ou não? Porque isso vai dizer que tipo de espírito nós somos. Como a gente mede o grau de evolução de um espírito? Eu já disse isso aqui antes. Como eu sei se um espírito é evoluído? Pela capacidade que ele tem de influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Como nós influenciamos as pessoas? Está lascado, né? Como eu influencio as pessoas na minha família? Como eu influencio as pessoas no meu local de trabalho? Ah, mas meu local de trabalho é ruim demais, eu trabalho demais e ganho pouco. Mas aí nós acabamos de ver como funciona um processo reencarnatório. Não estamos no local errado, estamos no local certo. Obviamente que nada impede nenhum de nós de mudar de emprego, de buscar algo melhor. Mas enquanto a gente está naquele local, a gente tem que arcar com as responsabilidades daquele local. Então tudo que nós dizemos, pensamos, diz quem nós somos. Como estamos influenciando as pessoas. Quando vemos um conflito, a gente consegue tranquilizar as pessoas. Quando a gente vê uma pessoa desesperada, a gente consegue tranquilizá-la. Passar paz para as pessoas. Porque essa é uma das funções do espírita. Daquele que os mentores acompanham. Daquele que busca manipular a energia positiva. Apaziguar, orientar, esclarecer, tranquilizar. Espalhar a paz onde quer que ele esteja, influenciando positivamente as pessoas. Temos que ter muita atenção para não sermos influenciados negativamente. Obviamente que nós podemos ser influenciados positivamente. Nada impede uma conversa de alto nível espiritualizado entre pessoas de religiões diferentes, filosofias diferentes. É outra conversa. Agora, ser influenciado negativamente, não podemos mais nos deixar ser influenciados assim. Se a gente vê que está perdendo o controle, vira e vai embora. Porque a gente tem que se mostrar mais forte do que o que de negativo está ao nosso redor. Então assim nós nos mostramos fortes e equilibrados. Assim nós mostramos que a nossa encarnação atual está sendo proveitosa. Quando a gente olha para nós e pensa, eu tenho muita dificuldade nesse sentimento, nesse assunto ou nessa área, é isso que a gente tem que preocupar. Não precisamos contar para ninguém. Ninguém precisa saber, mas temos que focar nesses problemas para resolver. Tudo que não seja para influenciar positivamente alguém, pode ser retirado. Tudo que seja reclamação, tudo que seja raiva, ganância ou qualquer sentimento negativo, pode ser retirado de nós, pode ser melhorado. Porque é para isso que nós estamos aqui, para mostrar que resistimos, para mostrar que a matéria não é mais forte que o nosso espírito, para mostrar que viemos dos planos espirituais com o compromisso de firmar a nossa evolução, de tirar o que é negativo de nós e de fortalecer o que é positivo, para que assim a gente termine a nossa encarnação com sucesso, não precisando ir para o umbral, para os planos inferiores ser resgatado, para que a gente vá imediatamente para as cidades espirituais, assumindo novos compromissos, cursos, trabalhos, novas obrigações com novos mentores espirituais. Não percamos mais tempo, porque já fomos resgatados aí dezenas, centenas de vezes. Chega de ser resgatado nos planos inferiores.
precisamos seguir a nossa evolução. Então, o nosso tema de hoje era processo reencarnatório. É um tema amplo, mas a gente conseguiu ter uma noção de como funciona mais ou menos uma encarnação. Quais são os objetivos, a finalidade que a gente programa e os nossos compromissos. Então, a encarnação pode ser resumida como um dia de trabalho, com muita responsabilidade e força de vontade, para que voltando para casa, para os planos espirituais, aí sim a gente possa usufruir do descanso e da recompensa merecida aí, de acordo com o trabalho de cada um de nós. Então peço que fiquemos de pé. Vamos fechar os nossos olhos nesse instante, agradecendo a espiritualidade maior pelas energias a nós concedidas no dia de hoje, pelas intuições que recebemos neste dia, pelas energias que fortalecem a nossa vontade, fortalecem o nosso crescimento espiritual, pelos amigos espirituais que nos influenciaram positivamente no dia de hoje, trazendo soluções para as nossas dificuldades, trazendo orientação para a nossa encarnação e, acima de tudo, trazendo uma chance para o nosso crescimento espiritual. Que possamos agradecer aos nossos mentores que nos trouxeram aqui no dia de hoje a grandiosa espiritualidade maior, a esta casa que mais uma vez nos recebe. Que possamos agradecer principalmente ao Mestre Jesus, mais uma vez. E graças a Deus. Agradeço a oportunidade